Olá, meus amores! Esta aula vai ser bem rápida. Nós vamos falar sobre construção de gráficos. É uma aula de nivelamento, porque essa parte de construção de gráficos é uma habilidade do 7º ano, mas que para a gente conseguir trabalhar as funções, nós precisamos ter essa habilidade. Então, eu vou construir o gráfico passo a passo para que vocês compreendam a construção desses gráficos. Quero aproveitar para falar que eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e eu amo vocês. Vamos lá então? I used to see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep. Bom, então nós vamos resolver essa função f de x igual a menos x. Nós vamos construir o gráfico no plano cartesiano. Lembrando que eu preciso, para a construção do gráfico, traçar duas retas perpendiculares, aonde a horizontal vai ser o meu eixo X e a vertical vai ser o meu eixo Y. O segundo passo é dar valores para o X, valores que eu vou colocar aqui no eixo X. Então, eu posso determinar x valendo 0, 1, 2, para essa função aqui. Vamos calcular também com menos 1, ok? Então, substituindo os valores de x, na hora que eu calculo, eu tenho o resultado y e o resultado vai aqui no eixo y, tá? Sempre o resultado de qualquer função, quando eu substituo o valor de x, isso vai ser o meu resultado e vai aqui no eixo y. Então, fazendo agora os cálculos, substituindo o valor de x, vamos substituir primeiro por 0. Então, vai ser o quê? F de 0 é igual menos 0, tá? Aonde eu tenho x, eu coloco o valor que eu determinei aqui para calcular primeiro. Menos 0 não existe, né? Então, vai ser o quê? Próprio 0. A mesma coisa agora eu faço com o próximo, que é 1. Então, agora eu vou ter f de 1 é igual menos, que é aqui da fórmula, 1, que é o valor de x. Como eu não tenho mais nada para calcular aqui, o resultado vai ser menos 1. E agora, eu vou substituir por 2 aqui. Então, eu tenho que f de 2 é igual menos da fórmula 2, que é o valor de x. Então, quando x for 2, o meu resultado vai ser menos 2. E o último que eu acrescentei aqui, que é o menos 1, então, eu tenho que f de menos 1 é igual menos daqui da fórmula, e agora o menos, porque é um número negativo, menos 1. Então, aqui eu tenho que aplicar uma regrinha de sinais. Menos com menos passa a ser mais, então eu tenho 1 aqui.
Feito essa etapa, agora eu vou para o gráfico colocar essas coordenadas, tá? Então, quando x for 0, o y também vai ser 0. Então, como que eu vou colocar esse meu ponto aqui? 0, 0 é aonde os dois eixos se encontram. Então, eu tenho meu primeiro ponto aqui. O próximo, quando x for 1. Então, vamos numerar esse meu eixo x. Aqui eu vou colocar o 1. O 2, sempre mantendo a mesma distância, tá? E o 3. Para cá, eu tenho o menos 1. Agora, para cima, o que eu preciso no eixo Y? Eu preciso do 0, que é aqui. Para cima, eu preciso do 1, que é aqui. Para baixo, menos 1, tá? Eu tô mantendo a mesma distância. E menos 2. Agora, eu vou localizar o restante dos meus pontos aí. Então, quando x aqui, ó, quando x for 1, então, aonde eu tenho x1? Aqui, tá? Vou direto no 1 lá no x. Localizo 1 nessa reta x que tá aqui. Agora, eu tenho que ir em direção, ou seja, paralelo ao y, eu tenho que descer até o menos 2. Então, descendo aqui, ó. O menos 1, né? Então, agora, paralelo ao eixo y, eu vou descendo até o menos 2. Então, o próximo ponto meu é esse. O próximo, quando x for 2, tá aqui. Eu tenho que descer até o menos 2 no y. Então, eu vou paralelo ao eixo y. Quando eu chego no menos 2, eu tenho meu próximo ponto. E o último que eu acrescentei aqui é quando x for menos 1 no x tá aqui. O que eu tenho que fazer agora? Subir até o 1. Então, eu tenho todos os meus pontos aqui. Agora, eu ligo todos esses meus pontos e eu tenho a minha reta f de x igual a menos x. Tá? Notem que, como deu negativo aqui, a minha reta, ela está para a esquerda do eixo y. Então, toda vez que ela tiver, né, o seu ponto maior para a esquerda do eixo y, esse meu gráfico, ele é decrescente. Ok? Essa minha função, ela é decrescente. Então, esse foi o primeiro gráfico. Vamos para a construção de mais um gráfico. Então, agora, eu tenho essa função f de x igual x mais 1. O plano cartesiano já está pronto com as retas x, y. Determino os valores que eu vou usar aqui para o x. Então, a gente pode usar os mesmos pontos que a gente usou para o gráfico anterior. Então, quando x for menos 1, quando x for 0, 1 e 2, tá? Poderia colocar 3, 4, para poder deixar essa reta aqui certinha.
Feito isso, agora eu vou substituir os valores para o x de acordo com os valores que eu dei aqui. Então, o primeiro, quando x for menos 1, então aqui no lugar do x entra o menos 1 e aqui também entra o menos 1. Então, f de menos 1, isso daqui quer dizer o quê? Quando a minha função tiver o valor de x igual a menos 1, eu vou ter que menos 1 mais 1, tá? Isso daqui é uma constante mais 1, eu não mudo, tá? Permanece na minha fórmula sempre, vai alterar sempre o valor de x aqui. Sempre para essa função. Então, quanto que deu aqui? Menos 1 com mais 1, números iguais, sinais opostos, isso daqui vai dar 0. Então, o próximo agora, quando x for 0, então, f de 0 é igual a 0 mais 1, tá? Então, x 0, x 0. Então, quando a função tiver o x valendo 0, vai ser igual a 0 mais 1, que é 1. Agora, eu vou fazer com o 1. Então, quando a função tiver o valor de x igual a 1, eu tenho que a função vai ser 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Próximo, quando a função tiver o valor de x valendo 2, isso vai ser 2 mais 1, e o resultado, 3. Agora, eu vou localizar todos esses pontinhos aqui no meu plano cartesiano. Então, vamos lá. O primeiro é quando x for menos 1. Então, vamos já numerar esse eixo x aqui, de acordo com os valores de x que eu tenho aqui. Lembrando que eu tenho sempre que manter a mesma distância, como está em unidade por unidade, unidade por unidade. Então, vamos deixar aqui, ó, menos 1, o 0 é aqui, 1, próximo, 2. Agora, para o y, eu tenho 0 aqui, vou subir para o 1, depois o próximo, eu tenho o 2, depois o próximo, eu tenho o 3. Unindo todos esses pontos aí, eu vou ter o que agora? Então, vamos ver lá. Quando x for menos 1, o y vale 0. Então, o ponto permanece aqui. Quando x for 0, o y vale 1. Sobe até o 1. Quando x for 1, eu vou subir até o 2. Então, vou em direção, ou seja, paralelo ao eixo y. Aqui eu tenho o 1,2. E quando x for 2, eu subo até o 3 aqui. Feito isso, eu vou ligar todos esses meus pontos aqui. Então, ligando todos esses meus pontos.
eu tenho a minha reta f de x igual x mais 1. E o que eu posso observar nessa minha reta? A partir do eixo y, ela está localizada no lado direito, então o ponto mais alto dela está no lado direito. Então, essa minha reta, ela é crescente. Ok? Então, para a construção dos gráficos, eu vou seguir sempre os mesmos passos. Construo meu plano cartesiano com as retas x e y. Coloco valores, ou seja, determino quaisquer valores para x. Substituo na fórmula o valor que eu determinei. Faço as operações conforme a fórmula, né? Lembre que a fórmula, ela só é um instrumento que indica quais operações que eu tenho que fazer. No caso dessa fórmula, tá falando, pega o primeiro e soma com o segundo. Substituindo e calculando, eu tenho o resultado do y. Daqui saem as minhas coordenadas, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3. Lembrando que eu represento sempre primeiro x, depois o y nas coordenadas. Vou lá no plano cartesiano, acho essas coordenadas, eu vou ter os meus pontos aqui nas coordenadas e traço uma reta ligando todos os pontos. Eu tenho a inclinação da reta, eu tenho se ela é crescente ou decrescente, e aí eu tenho o gráfico da função f de x igual x mais 1, que é o caso dessa função. Ok? Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês para a construção de gráficos e espero vocês até a próxima. E aí, gostaram da aula? Então não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, apertando o botão vermelho que fica logo aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E até a próxima. Beijão! I used to